Bom dia a todas, bom dia a todos. Satisfação enorme recebê-los no nosso café da manhã, mais um café da manhã, né? Agradecendo então a presença de todos, em especial nossos conselheiros, pessoal que nos ajuda a gestão deste Instituto de Engenharia do Paraná, quase centenário, né? Agradecemos então a presença dos associados, amigos, tá? E mais um evento. Antes de passarmos aí a anunciar o nosso palestrante, agradecendo então, a presença do amigo Eduardo Ciarra, já, que gentilmente acolheu o convite para estar conosco aqui nesta manhã, um pouquinho aí já de princípio de inverno, já, um pouquinho menos calorosa. Eu gostaria, então, de também agradecer a presença do Euclésio, que está representando aqui o presidente do CREA Paraná, o Ricardo, que está em possibilidades de vir, tá? Da nossa conselheira Gina, da Débora, né, colega lá do Movimento Pro Paraná, também do Kozak, né, que é o nosso coordenador, vice-coordenador da Câmara de Engenharia, Câmara Técnica de Engenharia Química aqui do IEP, certo? Também do ex-vice-presidente, né, nosso colega está aqui, aí o pessoal que colabora com a gente aqui, né, voluntariamente, ninguém é remunerado aqui, já. Todo mundo aqui trabalha no amor à causa, né, da Beth, que também está presente aí, junto com representando a APE, certo? Academia Paranense de Engenharia, certo? Gustavo também, amigo nosso, então, Douglas, Isis, etc., tá? Todas as pessoas aí que têm nos ajudado, Jance lá na Banco de Ideias, tá? Isso é uma satisfação enorme. Aí, rapidamente, passando aqui para vocês, os convites, né? Infelizmente, as inscrições estão encerradas, nós estaremos no dia 10/6 visitando, né, a grande obra aqui no Paraná, que é a segunda ponte que liga o Brasil ao Paraguai, certo? É uma ponte que está quase nos finalmente aí. Infelizmente, não temos mais vagas, certo? Já estão encerradas, tá? E vai ser, com certeza, um sucesso. Nós podemos ver a grande obra que está sendo realizada aqui no Paraná. E, um especial, ontem, então, nós lançamos aí um convite a todos para o primeiro baile, jantar dançante, né? Jantar dançante no dia 18 de junho, certo? É o dia dos namorados, infelizmente não deu no dia 12, tinha um outro compromisso, mas vai ser no dia 18, certo? Era para ser dia 13, né? Não, 11, 18 menos 7, 11, seria dia 11 de junho, dia dos namorados. Comemoraríamos à meia-noite, mas infelizmente... eu sei que é 12, pois é, mas comemorei o dia do namorado à meia-noite, certo? Do dia 11, o baile seria dia 11, certo? Então, meia-noite seria comemorado, mas infelizmente já estava locado aqui o evento, já estava ocupado, então nós não podíamos, é um compromisso já agendado. Então ficou para o dia 18/6 aí, de junho, então, jantar dançante, os convites já estão disponíveis na secretaria para os associados R$ 80 e para não associados R$ 100, tá? Convidados dos associados. No dia 22 também de junho, nós teremos Cidades do Futuro e os Desafios para a Engenharia, uma palestra super interessante. 30/6, nós teremos um encontro metropolitano dos gestores de meio ambiente, certo? No final do mês de junho. E nesta semana nós fechamos a agenda da 5ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia, certo? Então, já começa, só para lembrar, o ano passado nós tivemos 1.900 estudantes inscritos. Vai ser difícil superar a meta, mas estamos trabalhando para que esse ano a gente tenha 2.000, chegar próximo a 2.000 inscritos no evento Semana de Engenharia. Um outro detalhe, certo, que ainda não está concluído, mas já iniciamos a tratativa, o IEP está se habilitando a monetização no YouTube, certo? Como nós temos um volume grande de acesso às nossas palestras, tá? São mais de 338 vídeos, se eu não me engano, em torno disso aí, se for um pouquinho mais, um a mais, um a menos, e o acesso, nós chegamos a mais de 123.000 acessos no YouTube. O IEP está se habilitando junto ao YouTube para monetizar os acessos lá, certo? Não é uma grande coisa, mas é um dinheirinho, certo? Na realidade é o fato, certo? É o fato que mostra que
nós estamos no caminho certo, o IEP está no caminho certo, colocando lá as palestras. Bom, deixando aspectos de lado, né, já que o nosso palestrante também tem um compromisso depois da palestra, aí, às 9h30, então ele vai encerrar a palestra, peço para vocês, às 9 horas a gente vai encerrar este café, né? E apresentando então o amigo Eduardo Francisco Ciarra, Eduardo Ciarra, certo? Mais conhecido por Ciarra. É nascido em Londrina, Paraná, e mora em Curitiba. Ele é formado em Engenharia Civil pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, a famosa FAAP. Tá? É empresário do setor de parques, atrações turísticas, entretenimento, energia e construção civil. De 1977 até o presente momento, exerceu cargo eletivo na Câmara Federal, no período de 2003 a 2014, sendo autor da lei que criou, em 2010, a figura do microempreendedor individual, né? A MEI, a famosa MEI. Sabe? Foi secretário de Estado da Indústria e Comércio do Paraná, de 1998 a 2002, e secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, de 2015 a 2016. Participou dos seguintes conselhos de administração da Coapar, de 2019 a 2020, Sanepar 2015 a 2018, Ferroeste 1998 a 2002, foi membro do Conselho do Sebrae Paraná entre 98 e 2002, na Fomento Paraná participou do Conselho de Administração de 2000 a 2002 e do Conselho Fiscal de 2019 até 2021. Participa do Conselho de Administração da Sanepar desde 2020. Com relação às empresas administradas individualmente, é proprietário da empresa EFS, consultoria empresarial que atua na prestação de serviços de consultoria e assessoria nos temas de desenvolvimento empresarial e econômico, infraestrutura, engenharia de planejamento, apoio organizacional e relações institucionais. Por meio de procuração, administra a holding familiar GS Participações Limitada, que detém participações acionárias em companhias operacionais turísticas como Sou de Alma, né? Parques S.A., Cataratas do Iguaçu S.A., Parque Nacional do Iguaçu, Marco das Três Fronteiras, Eco Noronha, Paineiras Corcovado, Aquario e Bioparque. Além da operação comercial da geração de energia renovável, a SER Energia, Companhia de Energias Renováveis, com foco em parques eólicos e solares fotovoltaicos no estado da Bahia e em pequenas centrais hidrelétricas PCH no estado do Paraná e do Mato Grosso. Ciarra, o palco todo é seu. Obrigado. Obrigado. Pessoal, muito bom dia, obrigado pela presença de todos. Nós estamos aqui com muita alegria, a convite do presidente Nelson, no nosso centenário quase já, Instituto de Engenharia do Paraná. Queria agradecer a presença de todos, as entidades aqui também que se fazem representar, como o Movimento para Paraná, com a Débora, como o CREA Paraná, representado aqui pelo Euclésio, enfim, os conselheiros e todos os amigos aqui presentes. José Alberto, eu nem sei que entidade você hoje representa, mas Cicepote Brasil. José Alberto, companheiro de longa jornada também, e a gente sabe que tem alguns amigos que estão também vendo online, e a gente queria saudar a todos. Eu, quando fui convidado pelo presidente Nelson, eu disse que achava mais produtivo falar um pouco sobre a trajetória que nos levou a participar, não só de uma caminhada na área de engenharia, na área empresarial também, e também na área política que eu acabei, durante uma boa parte da minha vida, exercendo assim com bastante afinco. E eu queria, antes de iniciar, dizer que não é falsidade ideológica essa foto, não. É que eu não tinha foto mais recente, então é uma foto aí de outras épocas, né? Mas presencialmente é isso aqui. Então, gente, eu aqui no breve currículo que foi lido, o presidente Nelson citou aqui
enfim, algumas atividades que eu desempenho, mas essa caminhada, enfim, que me levou à área de engenharia, eu nasci em Londrina, morei lá até os 15 anos de idade. Na época, em Londrina, não tinha faculdade de engenharia e o vínculo familiar que eu tinha, meus pais vieram do interior de São Paulo e na época do café, e, enfim, eu acabei indo para São Paulo, nem cogitei de vir para Curitiba, que seria uma coisa natural, mas tinha vínculos familiares, meus avós paternos moravam em São Paulo, fui estudar em São Paulo e fiz científico e me formei lá na FAP, e tão logo me formei, 2, 3 meses após, eu já fui direto de São Paulo para Cascavel para iniciar minha atividade profissional. Foi uma escolha que se deu em função de oportunidade de um mercado que estava nascente, né? E que acabou, enfim, também marcando a minha vida em vários sentidos. Encontrei uma região que, para mim, era completamente diferente, né? Se em Londrina tinha uma influência do norte do Paraná, tinha uma influência de São Paulo, a região oeste uma influência de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, mas com forte espírito associativo, e isso, enfim, balizou assim algumas coisas que eu acabei me envolvendo, não só na atividade profissional, como também, né, exercendo papel em entidades de classe, e isso aí acabou me levando posteriormente para a política. Mas, enfim, fui iniciar minha atividade empresarial como já cheguei em Cascavel, abri uma porta e comecei a buscar, enfim, trabalhos na área de engenharia. Comecei fazendo obras que na época faziam parte do momento daquela região, construção de silos, granelheiros, armazéns, em propriedades rurais, um programa que tinha do Banco do Brasil, enfim. E, aos poucos, fui me integrando na sociedade. Eu cheguei lá, não conhecia ninguém. E uma das primeiras coisas que eu recebi um convite foi para participar da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, na época era do Oeste do Paraná. Hoje é de Cascavel, porque o Oeste também tem outras estruturas todas. E lá, na época, uma entidade que tinha sido fundada por pioneiros lá, Mário Pereira, foi um dos primeiros presidentes, acho que ele foi o segundo ou terceiro presidente, o nosso ex-governador, Mário Pereira, grande governador, e também o Ivo Mendes Lima, que foi presidente aqui do Instituto e do CREA também. O Ivo era, quando eu cheguei em Cascavel, era o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. 2 anos depois, eu virei presidente da entidade, e aí eu comecei uma atividade nas entidades de classe que, no fim, acabaram me levando para a política anos depois. Fui presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, como eu falei, por 2 anos. Vim ao Conselho do CREA, primeiro como suplente do Ivo, entre 80 e 83, depois de 83 e 86 eu fui conselheiro titular. Na época, o presidente do CREA era o Rubens Cury, que tenho encontrado com ele sempre, está muito saudável. E eu tive no CREA até 86, essa andança me trouxe aqui para a Associação dos Engenheiros, para a Associação dos Empreiteiros de Obras Públicas, na época, ainda inicialmente no tempo do Burigo, né, Zé Alberto? Logo depois com o Zé Alberto nos delegou lá a representação no oeste do Paraná da Associação dos Empreiteiros de Obras Públicas, dos Empresários de Obras Públicas. O meu envolvimento no Sinduscom Paraná, quando nós tivemos a oportunidade também de abrir uma delegacia do Sinduscom lá no Oeste. Viemos aqui, né, Ricardo Mion, que foi presidente também do Sinduscom Oeste do Paraná, viemos aqui reclamar que nós não nos sentimos representados nas negociações trabalhistas e no fim acabamos ganhando um encargo lá e trabalhando pelo setor, e no fim acabamos fundando o Sindicato da Construção Civil do Oeste do Paraná, onde eu fui o primeiro presidente, o Ricardo Mion foi o terceiro presidente. Fizemos um sindicato
muita representação regional e também que se caracterizou por inovações importantes no nosso segmento empresarial, né? A característica que eu disse de associativismo lá da região oeste fez com que nós, né, nos uníssemos em torno, né, de uma entidade que se mostrou representativa e forte. Criamos alguns projetos inovadores na oportunidade, até para qualificar o segmento. Fizemos um forte trabalho de capacitação dos trabalhadores e dos profissionais de engenharia. Chegamos a ter, na época, lá, o primeiro projeto assim, coletivo de certificação da ISO 9000, com 14 ou 15, né, empresários, e fizemos assim um trabalho com os trabalhadores, com os nossos funcionários da construção civil também, de qualificação, enfim, modernizamos o setor. E Cascavel e a região oeste, naquela oportunidade, se deram um exemplo importante de como com união, se trabalhar em prol da melhoria das condições, tanto dos trabalhadores quanto das empresas da construção. Foi uma época interessante. Eu fui presidente da Associação Comercial e Industrial lá de Cascavel, do Cassiopar, que é uma entidade que congrega as associações comerciais lá, entidade muito forte também, e isso acabou me levando, num determinado momento, não que eu tenha procurado, mas aconteceu naturalmente, acabou me levando para a vida pública, que eu nunca imaginava, né, estar fora da empresa ou fora da minha atividade de engenharia, e eu acabei, em 1998, começo de 98, recebendo um convite do então governador Jaime Lerner, saudoso governador Jaime Lerner, que, inclusive, vocês que vão visitar a ponte lá no mês que vem, o Senado Federal aprovou a denominação da ponte, da nova ponte Brasil-Paraguai, com o nome de Jaime Lerner, e iniciativa do deputado Evandro Roman, baseado numa indicação do Movimento para Paraná, e só está faltando agora na Câmara, porque teve uma modificação pequena, o nome da ponte vai ser Jaime Lerner até a metade brasileira, então a mudança foi essa, coisa que não faz sentido, mas enfim. E voltou para a Câmara agora, mas é só burocracia e vai aprovar logo, logo. O Jaime Lerner completou a morte, teve aniversário do primeiro ano da morte dele essa semana passada, né? Dia 27, se eu não me engano. E mais uma justa homenagem que é feita a esse grande curitibano, paranaense e brasileiro, homem do mundo. Mas eu vim para o governo, para uma área de atração de investimentos, a Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico. Um período eu também assumi o turismo, acho que durante 2 anos, e eu fiquei 4 anos e tanto como secretário, um período que o Paraná teve assim um desenvolvimento importante, e a secretaria, que não era uma secretaria que tinha orçamento, mas tinha muita visibilidade, porque, enfim, houve uma movimentação econômica muito grande no Estado, e eu tive a oportunidade de contribuir, junto com tantos outros secretários da época, naquele momento importante. E essa experiência que eu tive nas entidades de classe, o associativismo, me trouxeram também para a minha atividade dentro do governo, a busca assim, de um trabalho integrado que acabou dando resultados importantes na área da industrialização. Eu me lembro que o meu nome surgiu assim, não sei como, mas aí eu fui convidado um dia para conversar e o governador me perguntou o que eu achava que podia ser feito para interiorizar, né, o processo de industrialização
no estado do Paraná, visto que Curitiba e região metropolitana que abrigavam, né, a maioria dos empreendimentos. E, enfim, eu disse naquela oportunidade que achava que tinha o que eu faria seria apostar forte na agroindústria, que através da agroindústria a gente naturalmente ia levar esse processo de industrialização para o interior do estado. Foi o que aconteceu, as cooperativas ajudaram muito, fizeram um papel muito importante e verticalizaram a produção. Hoje o Paraná é, sem dúvida nenhuma, um estado que tem um grande diferencial e o setor agropecuário, através também da transformação industrial, de proteínas e de cereais, tem contribuído muito para o desenvolvimento do Brasil, exportações e tantas outras coisas. Mas, voltando assim, a essa questão da minha passagem pela secretaria, essa visibilidade me deu a oportunidade de me candidatar a deputado federal. Minha primeira eleição foi em 2002 e, com o apoio de muitos companheiros que estão aqui, né, que nos ajudaram ao longo de toda essa caminhada, nós tivemos a oportunidade, então, já na primeira eleição, fui eleito e depois, por mais 2 vezes, né, a minha eleição foi em 2002, depois 2006, 2010, retornamos à Câmara, onde eu fiz os 3 mandatos, então 12 anos lá na Câmara Federal. Mas isso, voltando um pouquinho a falar da atividade profissional, quando eu que havia iniciado, né, a minha atividade construindo armazéns graneleiros, depois obras comerciais, industriais, residenciais, enfim, incorporação, obras de saneamento, no interior do estado a gente tem que ter uma atividade múltipla, você não consegue, né, ter uma especialização, pelo menos para quem está começando, né? E eu acabei fazendo assim pela empresa, vários tipos de obra, até o momento em que a gente tinha assim um bom portfólio de obras industriais, incorporações imobiliárias, mas esse convite para vir ao governo mudou assim não só a minha vida, mas também da empresa. Eu fazia muitas obras industriais, passei a ser secretário de Indústria e Comércio, não tinha eticamente como continuar fazendo. Não podia trabalhar no setor público por estar na secretaria, então eu acabei mudando e fizemos uma cisão na empresa. Um dos sócios, que é meu irmão, que mora em Cascavel, ficou com a área imobiliária e a gente ficou com o serviço de engenharia, inclusive, posteriormente, com uma outra empresa. Mas eu digo isso porque, naquela oportunidade, eu procurei diversificar, indo para outros segmentos, como hoje é essa questão dos parques. Nós somos concessionários de alguns parques e temos alguns ativos na área de turismo e, enfim, me permitiu, que não precisava estar à frente da gestão, me permitiu ser acionista de alguns negócios sem ter a minha presença no dia a dia. E, enfim, foi uma decisão acertada. Hoje, na área de energia também, enfim, são empresas que têm executivos tocando, e eu sou acionista, e hoje tem como foi dito aqui, uma holding familiar, já passei o negócio para os filhos, e estamos aí tocando a vida um pouquinho, vamos dizer, ainda ativo, né, mas um pouco mais tranquilo do ponto de vista assim, de poder cuidar um pouquinho mais, né, um pouquinho mais de outras coisas que não só o trabalho que eu fiz a vida inteira. Mas, voltando agora para a questão política, eu tive a oportunidade, durante os 3 mandatos como deputado federal, de participar muito de atividades ligadas ao setor de infraestrutura. Eu fui presidente lá da Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura Nacional, que é uma das frentes mais importantes do Congresso Nacional, junto com a agropecuária, e desenvolvemos assim não só uma mobilização, né, para encaminhamento de alguns projetos para o setor de infraestrutura,
que infelizmente o tempo do Congresso é uma coisa muito difícil de se imaginar para qualquer cidadão, a demora que existe para maturar tantos e tantos projetos lá e a dificuldade de aprovar uma reforma tributária, por exemplo, que é algo que se lida há sei lá quantos e quantos anos. Eu cheguei lá no meu primeiro mandato, de cara, fui lá, eu quero fazer parte da comissão da reforma provisória, reforma tributária. Até hoje, meus 3 mandatos foram assim, hoje tem mais, depois disso, mais 3, enfim. E eu tive a oportunidade, como foi dito aqui, né, de ser autor da lei do MEI, e também de uma outra lei que agora até já está sendo substituída, a lei poxa vida, me deu um branco agora, das empresas limitadas com individual, né? A Eireli, né? E junto com na época, deputado, meu colega Marcos Montes, que hoje é ministro da Agricultura. Nós dois que assinamos propusemos essa lei do Eireli, que agora o governo fez uma modificação, né? Acho que tem uma mudança com relação à Eireli. Mas, enfim, nessa tramitação de tantas coisas lá na área de infraestrutura, eu passei por várias e várias comissões, trabalhos e ações, e tive uma particularidade lá, que eu era oposição tanto ao governo federal quanto ao governo do estado aqui durante um tempo, né? Então a gente também tinha dificuldade natural em tramitar alguns projetos, mas foi um período bastante interessante, bastante produtivo também da minha vida, no sentido de me relacionar, né, principalmente com a sociedade paranaense, as várias representações, e sempre meu gabinete esteve aberto lá e procurando representar com responsabilidade, com espírito público, o trabalho que a gente foi delegado pelo povo, pelos meus eleitores, estar lá. Eu, chegando ao final de 2014, eu decidi não mais ser candidato, foi uma decisão junto com a família, né? E após, então, essa decisão, eu fui convidado para coordenar a campanha de reeleição do então governador Beto Richa. Fui coordenador daquela campanha em 14, ele ganhou e eu fiquei na Casa Civil durante 1 ano e 3 meses, quando, então, pendurei a chuteira e a vida pública hoje é só coisas de bastidores, de relacionamento, não tenho mais, vamos dizer, não tenho intenção de nem participar de funções executivas, nem legislativas, me considero com a missão cumprida nesta área, e cuidar um pouquinho de mim, cuidar um pouquinho do meu tempo, estou me dedicando a isso, mas sem deixar de participar de tantos e tantos movimentos, né? O nosso Instituto de Engenharia, o Movimento Pro Paraná, enfim, tantas outras entidades que a gente entende como importantes para a nossa sociedade. E lá, voltando um pouquinho na questão dos envolvimentos comunitários, da participação com a sociedade, eu me lembro muito bem quando nós fazíamos até para poder ajudar nesse processo de melhoria da capacitação, da qualidade do segmento, nós trabalhávamos para que fosse implantada na UniOeste, que então universidade criada, recém-criada, um curso de engenharia civil. E o nosso grande governador Mário Pereira foi o grande mentor de estudo. No pequeno período que ele esteve à frente do governo do estado, 9 meses, ele fez coisas importantíssimas lá para o Paraná e para a região oeste. A UniOeste foi consolidada com faculdade de curso de medicina, de engenharia, odontologia, foi um esforço muito grande. E na formação do curso de engenharia de Cascavel, o nosso Sinduscom teve uma participação efetiva, inclusive na definição da grade curricular, né? Fomos, enfim, partícipes daquele momento, procurando trazer, enfim,
uma modernidade, né, naquela estruturação que se fazia, e a gente que tinha tido anteriormente lá cursos também de formação de pós-graduação, de mestrado de profissionais, com enfoque na área de produção, nós fizemos, né, ajudamos na montagem dessa grade curricular, dando uma ênfase a essa questão também, também voltada à engenharia de produção. E fomos, enfim, ajudamos e fomos buscar profissionais depois que vieram para a universidade, e alguns deles a trabalhar na iniciativa privada. Foi o caso do Ricardo Rocha, que hoje é o presidente do CREA, trabalhou na minha empresa. Logo que ele foi para Cascavel para iniciar lá como enfim, um dos profissionais que era dar aula na Faculdade de Engenharia, e a gente, então, o Sinduscom, então, fez um trabalho muito importante também nessa área, e eu digo isso porque o Ricardo, hoje, o nosso presidente do CREA, também veio para o Paraná em função disso, acabou se casando aqui também, ela era profissional, também trabalhou, aliás, vieram juntos, vieram na mesma época, e enfim, essa é uma característica também lá da nossa região, de tanta gente que foi iniciar a vida e acabou fazendo, enfim, um caminho por lá. E esse trabalho que foi feito, que o Mário Pereira ajudou a fazer lá atrás, eu faço referência ao Mário porque ele realmente tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do Oeste. E eu me lembro, quando eu cheguei em Cascavel, recém-formado praticamente, tinha uns 3, 4 meses formado, a grande empresa que tinha na região lá era a Lince. Lince era a empresa do Mário Pereira e de mais 2, do Chico Daval Gonçalves, arquiteto, e do Nilson Convideiro, outro arquiteto também, e depois o Vladimir, um profissional da área de economia que também se associou à empresa. E eu me lembro que cheguei, conheci, enfim, o pessoal, né, até na Associação dos Engenheiros, e eles estavam fazendo uma licitação, preparando uma licitação numa obra do Banco do Brasil. E tinha lá um dos pedidos lá da montagem do edital, tinha que fazer um cronograma perto de CPM. E eles fazia tempo fora da faculdade, não lembrava. Aí me chamaram para ajudar, o concorrente, eu fui lá ajudar. Enfim, e esse era o espírito que nos movia na região. O Ricardo foi para lá também começar a vida, hoje, né, montou a empresa dele, que vai indo muito bem, e essa foi uma característica que a gente fez lá. A gente fazia sempre as coisas em conjunto, e foi muito bom para o todo. Cascavel hoje tem, né, exportou muitas empresas também para outras regiões do Brasil. E o Mário Pereira teve uma outra contribuição muito importante para o Oeste, que foi a Ferroeste, né? Ele era secretário de infraestrutura, né? Secretário de infraestrutura do Estado, e conduziu o processo, enfim, da Ferroeste. E, de forma bastante rápida, ágil, fizeram uma licitação para a construção dos dormentes, e o Exército, acho que construiu, fez a terraplanagem, fez tudo. E eu, na época que fazia obras em concreto, eu tinha assim, um acervo interessante de obras de concreto, fazia muitos reservatórios, formas trepantes, deslizantes, e acabamos fazendo bastante coisa em concreto. Tinha um acervo grande de concreto. E, quando da licitação dos dormentes, as empresas maiores do Estado que participaram, a Serra Almeida, enfim, J. Malucelli, várias empresas, e nós tivemos a ousadia lá, chamei um amigo, lá, um companheiro que tinha uma empresa de pré-moldados, fazia postes para Copel, e, enfim, lajes, né? Faziam postes protendidos, e eu não tinha acervo em proteção, e nos juntamos, fizemos um consórcio e ganhamos a concorrência dos dormentes da Ferroeste, entregamos lá uma quantidade
expressiva, 385 mil dormentes, num prazo de 9 ou 10 meses. O contrato era 1 ano, conseguimos antes, mas até pegar o embalo da produção, para quem não tinha experiência, foi assim, algo que me marcou muito, né? A dedicação em rapidamente aprender o processo industrial, que não era algo comum para a gente, mas, enfim, conseguimos cumprir o desafio, entregar no prazo, né? A coisa correu tudo muito bem. E eu também falo do Mário Pereira, da importância que ele teve também nesse trabalho, nesse papel. E, ao longo do tempo, né, eu acabei mudando, enfim, a minha atividade, como eu falei para vocês. Hoje, esta área de entretenimento tem aumentado a sua atratividade, e hoje a gente está expandindo, acabamos de ganhar a renovação do Parque Nacional do Iguaçu, das Cataratas, e é uma operação que, enfim, vai ter muito investimento também para o Paraná, em especial o Foz do Iguaçu, que está vivendo um momento importante, com obras importantíssimas de infraestrutura, está iniciando agora a duplicação lá da rodovia das Cataratas também. Enfim, o Paraná vai viver um bom momento, com certeza, está vivendo, vai viver um bom momento, apesar, né, desse problema que todos nós tivemos na pandemia, mas que, se Deus quiser, rapidamente retornaremos aí às atividades normais. O que eu gostaria também de colocar para vocês, um pouquinho também como história, né? Na realidade, o objetivo é a gente poder dividir um pouquinho esse período de minha atuação, minha atividade. Nós, enfim, eu quando estive lá no Congresso Nacional, no período que estive lá, eu procurei focar muito nas coisas do setor produtivo, até porque tem gente que representa os vários segmentos e o setor produtivo acaba tendo menos representação do que outros segmentos. E isso também fez com que a gente pudesse, né, participar de ações que, se não naquele momento, mas hoje acabam se consolidando. O marco do saneamento, por exemplo, foi algo que a gente começou lá atrás e você nunca conseguia, por uma razão ou para outra, avançar a ponto de fazer uma legislação mais moderna. Chegava, avançava, ganhava um pouco, mas hoje eu acho que apesar das naturais queixas, né, que se fazem, porque isso acaba inviabilizando a empresa pública, mas, na verdade, não, é uma modernidade realmente o que se fez, como também em outros segmentos. Participei ativamente também de algumas ações aqui. Estávamos conversando sobre a Petrobras, né? Como eu tinha uma base aqui também em São Mateus do Sul, eu participei bastante na questão da manutenção lá da atividade do xisto, que hoje, infelizmente, está perdendo espaço, né? Mas, enfim, eu sempre fui um defensor lá e trouxemos investimentos para que pudesse manter a atividade. Enfim, a gente tem um rol de coisas feitas lá, mas, evidentemente, que muitas coisas são coisas de base que não trazem, assim, não vêm a público. E eu que queria fazer 2 mandatos só no começo, né, quando eu entrei, quando eu me candidatei pela primeira vez, eu percebi, ao estar terminando o 2º mandato, que eu não tinha preparado uma sucessão, não tinha, né, tem uma série de pessoas que acabam delegando a você, né, uma liderança, um trabalho, e eu tive que ir pelo 3º mandato para poder preparar, ao longo desse 3º mandato, uma candidatura para ocupar o espaço que eu ocupei, enfim, atender os prefeitos que atendi e tudo mais. E lá na Câmara eu tive a oportunidade de participar, fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, fui primeiro vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, aliás, fiquei meus 12 anos lá
como membro da Comissão de Minas e Energia, fui primeiro vice-presidente da Comissão de Orçamento, também que eu participei todos os anos. Como eu estava na oposição lá, eu me especializei no orçamento, dominava o orçamento para poder, né, conseguir ter alguma coisa de recursos trabalhando nas brechas que o governo dava lá para aqueles que não eram, vamos dizer, ligados à causa. E então atuei fortemente na Comissão de Orçamento, na Comissão de Ciência e Tecnologia. Fui líder do meu partido lá, que é o PSD. Eu fui o segundo líder do PSD lá na Câmara. Na época, tinha uma bancada de 44 deputados. Aliás, eu sou fundador do PSD, né? No primeiro momento, nós fomos para o partido e fundamos o partido, e eu fui o segundo líder, enfim. E aqui no Paraná, em 2016, eu fiz um convite para o hoje governador Ratinho Júnior, que veio para o PSD. Na oportunidade, eu era o presidente do partido, passei a presidência para ele, e ele está no PSD e vamos fazer uma grande bancada aqui, tanto deputado estadual quanto federal, nas eleições deste ano. Já que eu enveredei um pouquinho para a política, e eu não quero também extrapolar o horário, deixar aí um prazo para eventuais perguntas, a gente não dá para ficar sem falar sobre o momento que nós vivemos hoje no país. Nós estamos vivendo uma polarização extrema que não é boa para o país, né? O país está completamente dividido. Se não dá para dizer que seja dividido ao meio, mas está dividido quase ao meio. É uma coisa assim que preocupa sobremaneira, né? O radicalismo, isso que acaba trazendo uma exacerbação, né, numa causa que deveria ser uma causa coletiva. O país, né, ganha a eleição, todos ajudam. Quem ganha a eleição é ajudado pelo restante para governar. Isso não está acontecendo, não vai acontecer, infelizmente, por causa do acirramento que nós temos hoje no país. É um momento que o mundo vive, aliás, não é só o Brasil, o mundo vive, né, essas polarizações, e hoje a gente tem uma eleição, né, à frente. Praticamente, isso não quero afirmar, mas do jeito que caminha, se houver uma tendência, de voto útil, é capaz de acabar no primeiro turno, né? Em função de que vai caminhando, sobra pouco espaço, a terceira via não aconteceu, e nós vamos, enfim, enfrentar aí um período. Eu não quero fazer prognósticos aqui, porque realmente é uma eleição que eu entendo que será muito disputada, e vai depender muito dos acontecimentos desses próximos dias. E esse acirramento não é bom para o país, né? Nós precisaríamos, após uma pandemia, após, enfim, tantas dificuldades, nós precisaríamos paz para poder colocar o país nos eixos, ou pelo menos superar esse momento de crise que o mundo todo está tendo, né? Não é o Brasil, é o mundo todo. E esse processo, e às vezes muita gente, né, me questiona: mas como é que é? Essas pesquisas estão certas, não estão certas? Olha, a pesquisa não é algo que se deva contestar. Você pode analisar, olha, pesquisa, vê, estratifica e tal. Os resultados, eles, na média de todos, não deixam de expressar o que é, de fato, né, o momento, né? Nós temos aqui no sul do Brasil uma realidade, temos no Nordeste uma outra realidade. Então, tudo isso ainda vai, vamos dizer, nesses próximos 3 meses, muita coisa vai se definir, mas é uma eleição, acima de tudo, preocupante pela altíssima polarização e radicalização que deve ter também, né?
Eu entendo que a sociedade tem que, enfim, poder também dar respostas a essa necessidade do Brasil ter mais união, do país ter mais união para superar as dificuldades que encontra. E eu, como, enfim, estou fora desse dia a dia da política, sou mais um observador e muitas vezes, quando me chamam, participo de algumas construções aí, políticas, mas realmente manifesto a minha preocupação assim, com relação a isso que a gente está vivendo e o que pode vir a acontecer na sequência. Mas, de toda sorte, nós temos, assim, o Brasil tem por mais que os problemas, vamos dizer, nas instituições, eles se mostram críticos, algumas instituições do nosso país, mas nós temos uma democracia consolidada. Então, não vejo risco nenhum de rompimento de nada. Eu sinto que o Brasil vai conseguir superar suas dificuldades a partir do momento que exercer, de fato, essa soberania, essa independência que os poderes devem ter e precisam ter, né? E o que fica de tudo isso, né, é de fato uma preocupação com relação a esse tempo que nós estamos vivendo e que a gente espera que essa distensão possa ocorrer para o bem do Brasil. Eu acho que, como, enfim, um pouquinho da minha história de vida, eu passei aqui para vocês, não queria me estender mais, deixar eventualmente um espaço para perguntas, e eu agradeço mais uma vez ao presidente Nelson, a diretoria, os conselheiros, a todos os amigos aqui presentes e também, né, aos que estão nos assistindo online. Nelson, muito obrigado, estou à disposição aqui. Bem, agradecendo, né, a excelente história de vida, né? História de vida não é história com E, uma história com H, é realmente uma história bastante construtiva que colaborou com o nosso Estado e muito, certo? Então, abro as perguntas, eu sei que não tem o Cresce, que levanta a mão que eu levo o microfone aí para vocês. Enquanto estou levando o microfone, me ocorre uma pergunta, né? Fugindo um pouco da coisa. Tem duas informações que eu acho importantes. Se disser, a gente sempre disse aqui no Paraná, né, que quando surge uma liderança, etc., os paranaenses puxam, né, não deixam sair do tacho, etc. Isso ainda existe, essa colocação. Nós temos uma série de lideranças que evoluíram ultimamente, etc., e o Paraná ainda continua brigando para suprimir, cortar o pescoço disso aí. E a segunda coisa que a gente defende não sei se está errado ou está certo, é que os cargos técnicos, certo, de gestão técnica do governo, eles têm um responsável técnico. Isso é, quando eu falo lá, Secretaria da Justiça, todo mundo fala, não, é um advogado, Secretaria da Saúde, é um médico, a Secretaria de Infraestrutura, por que não é um engenheiro, às vezes? Certo? Então, isso é uma coisa que a gente acha que deveria acontecer e praticar em todos esses escalões, não só aqui no Paraná, no município, etc. A gente acha que isso deveria praticar. Não sei o que você pensa disso enquanto... Tá? Posso ir respondendo enquanto você leva. Na verdade, a questão da política meio que autofágica, né? Eu acho que o Paraná está superando isso, e até porque está tendo um período de transição de lideranças aqui, né? E acho que naturalmente vai superar. Agora, eu convivi lá em Brasília há tantos anos, é impressionante o que os nordestinos fazem, né? Eles varrem para dentro o tempo inteiro e conseguem o que conseguem por esta... Enfim, eles se juntam, depois passou a eleição, se juntam, tal, vamos resolver os nossos problemas aqui, depois cada um briga para o seu lado, tal, mas é uma característica que, infelizmente, nós não temos. Quanto aos cargos técnicos, a gente sempre defendeu isso, mas tem várias instâncias técnicas nas secretarias, nos órgãos de Estado, né? O secretário, eu acho que não necessariamente
tem que ser um profissional da área, ele pode ter uma visão política, mas que consegue, junto com técnicos importantes, dar vazão a essa, enfim, a essa necessidade. Mas, preferencialmente, é muito importante, e o Paraná tem exemplos disso, no passado, sempre com profissionais cuidando das suas áreas, mas é importante, sim, ter a área técnica. Serra, é um prazer estar aqui com você, principalmente porque eu tenho dois recados para você, mas eu relato que você era, quando deputado federal, o nosso grande apoiador, né? Tivemos várias discussões a nível de Câmara Brasileira da Indústria da Construção, você liderava, né? Não só na Câmara, como no CCPOT, enfim, as entidades às quais você rapidamente falou. E a gente não tem mais isso, né, diretamente, né, Nelson? E nós estamos precisando voltar a ter essas lideranças na Câmara dos Deputados. Estamos trabalhando aqui para o Joel Krieger, né, para tentar levá-lo a deputado federal e para poder substituir alguém que possa falar a linguagem que a gente sempre quis falar. E você sempre falou isso, por esses dois aspectos principais. Primeiro, essa tua trajetória política e pelo teu conhecimento técnico, né? A gente, quando fala disso, a gente precisa ter essa base técnica, né? O Nelson citou, eu ia exatamente falar nisso. Nessa transição do governo do Estado, nesse momento, a gente conseguiu colocar em alguns cargos importantes engenheiros e profissionais que pudessem dar essa velocidade e que pudessem ter essa... Mas eu deixo aqui dois recados. Primeiro, você citou o Ricardo. Ricardo deixou um grande abraço para você. O Ricardo trabalhou, como o Serra falou, no seu início na empresa do Serra, no Formato, né? É isso aí. E ele tem um carinho especial para você, ele não pôde estar aqui hoje. E estava aqui, você falando, e eu estava aqui conversando com o André Gonçalves, que deixa também um abraço para você, porque você falou da Ferroeste, e nós estamos trabalhando aí com esse movimento da nova Ferroeste, né, que está muito bem avançado, e também pediu que eu transmitisse o abraço para você. Então, a tua trajetória é uma trajetória que a gente conhece durante esse período todo e, infelizmente, você resolve sair da política, né? Ficando nos bastidores, a gente, de vez em quando, usa você, no bom sentido, para poder ter essas informações. Mas é uma pena, porque você, durante todo o período, trabalhou positivamente para o setor. Então, vamos tentar buscar essas alternativas com novos profissionais. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Clésio. O André, inclusive, é uma revelação importante aí, companheiro nosso também, engenheiro, e tive um dedinho de participação na indicação dele. Mas eu agradeço as suas palavras e sem dúvida, a gente precisa de representação lá, sim, nos segmentos, né? Tem um colega nosso que vai ser candidato agora a deputado federal também, que é o Felipe Braga Cortes, ele será candidato a deputado federal. Meu caro Seara, qualquer horário, evidentemente, estaria aqui te prestigiando, porque você se tornou um ícone do nosso setor e da engenharia. Eu dou meu testemunho, você não colocou, e pode colocar que merece ser citado, como você fez outras citações. Você foi um dos baluartes na aprovação da contribuição do domínio econômico à CID, em 2002, recurso vinculado para o setor de infraestrutura, que, infelizmente, foi zerado. Outra coisa que você também teve a coragem, quando foi coordenador da Frente Parlamentar de Infraestrutura, você vai se lembrar, iniciamos em 2006, 2008, quando começamos a mostrar que o Tribunal de Contas da União tinha ultrapassado os seus limites, devido, evidente, à nova legislação. Então, você é uma pessoa que está fazendo muita falta, como colocou o Finazzi, certo? E vem do momento que eu tenho conversado, e você tem que continuar fazendo esse papel teu,
nós não temos mais participação. Você, como ex-político, hoje a área política ela não prescinde mais, ela não depende mais, dentro do bom sentido da legislação, da participação do setor produtivo. Nós somos proibidos pela lei de colaborar, no bom sentido, de ajudar as pessoas. E você é o exemplo. Aliás, pouquíssimas pessoas a gente poderia dizer o que eu estou dizendo para você. Tá certo? Então, está fazendo essa falta. Nós, setores produtivos, estão aqui, Instituto de Engenharia, está aqui CREA, o Movimento Pro Paraná, onde fazemos parte também, de que nós estamos querendo fazer uma coisa porque não existe mais a necessidade do convívio e relacionamento, no bom sentido, como instituições representativas, com o governo executivo. Certo? Então, você está fazendo muita falta, certo? E eu gostaria para te provocar. Né? Nós estamos a 150 dias da eleição e nós não vimos nada até o momento, nem correspondência, ainda é proibido, mas um pouquinho. E como paranaense, e no rol de cidadão benemérito desse Estado, eu acho uma vergonha nós estarmos aqui com menos de 20 pessoas. Eu sei que está na telinha, nós estamos aqui, graças a Deus, alguns até como eu passamos aí por Covid, uma pessoa ímpar como você. Então, eu vou sempre pecar pela minha franqueza. Eu esperava e cheguei aqui hoje, 7:01, porque Nelson imaginava que isso aqui estaria lotado. Então, como faço parte aqui do Instituto de Engenharia, esse recado. E você está nos fazendo falta, nos passe mensagem, nos oriente, quem é que vai ser senador, porque não tem nada. São essas conversas. 32 partidos, e com fundo partidário, a sociedade está alijada na participação legítima dentro da democracia. E para você um grande abraço de mais de 40 anos. É isso aí, Zé. Muito obrigado, Zé. Realmente é uma relação que a gente construiu ao longo de todo esse tempo. Na época ainda, né, Zé Alberto, que a gente pegava carona aqui no IEP, né, na nossa terceiro andar da Associação dos Empreiteiros de Obras Públicas e, enfim, convivemos ao longo de todo esse tempo. A contribuição que o Zé Alberto deu para o setor, conduzindo o CICEPOT com muita competência ao longo de todo esse tempo. A gente foi parceiro lá, ele citou algumas das ações e sem dúvida nenhuma, tem uma coisa no Brasil que ainda não foi superada. A maioria da sociedade acha que lobby é algo nocivo, né? O lobby é algo que é feito em países civilizados, é feito profissionalmente, é feito com regulamentação, né? E não precisa ninguém ficar andando escondido pelos corredores do Congresso Nacional para trabalhar pelo seu segmento, para representar e pedir e trabalhar e ajudar a construir projetos importantes, né? Então, graças a Deus, nunca me faltou lá o apoio dos segmentos quando eu estive lá, mas se não tiver gente comprometida com o segmento produtivo, né, com as várias áreas, realmente acaba ficando caolha esta representação, né? Então, a gente tem que incentivar que mais gente participe. Eu já, enfim, eu comecei tarde na vida pública e, consequentemente, também o meu tempo chegou mais cedo, né? Eu vim para a Secretaria aqui do Governo do Estado com 45 anos de idade, já tinha mais ou menos feito uma base empresarial, mas também chega uma hora que você tem que sair, né? Da vez para outras e tudo mais. Mas tivemos uma convivência muito, muito boa ao longo de todo esse tempo. Eu também fui vice-presidente da CEBIC, enfim, da Federação das Indústrias aqui, e vamos dizer, esse mix entre atividade classista, política e empresarial
me deu, graças a Deus, um network assim, muito bacana, que é o que fica. Quem faz política com espírito público, né, por vocação, o que fica é isso. O meu patrimônio, vamos dizer, não aumentou de quando eu entrei na política. Ainda bem que eu consegui sair da atividade do dia a dia. Mas o que fica, de fato, é o relacionamento. E isso, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de fazer. Obrigado. Ciarra. Oi, Débora. Bom dia a todos, eu sou Débora Dierva, eu sou do Movimento Pro Paraná, como um amigo ali falou, nosso parceiro, e falando aqui também como uma grande fã sua, Obrigado. e dizendo que nós do Paraná sentimos realmente muita falta de uma pessoa como você, que sempre apoiou, estou falando no caso das mulheres, quando a gente foi visitar, tudo que a gente precisava, a Associação Comercial precisava, quando eu estava com a Vanina, vice-presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária em Brasília, você lutava pela gente. E quando nós estávamos conversando aqui no começo do nosso café, né, de oportunizar as mulheres, aqui o IEP, vocês que estão aqui, tem as engenheiras que são poucas, mas já estão sendo reconhecidas, elas precisam estar junto com vocês. Porque esse tipo de profissional que lutou pelo Paraná e luta, a gente não tem. E como que... Opa, desculpa, estou dando as costas aqui. E o que nós devemos fazer para ajudá-lo? Ajudar você a formar pessoas como você, a modelar o que você fez na sua carreira trajetória e principalmente na sua carreira política. Ainda bem que você está conosco no Movimento Pro Paraná, Nelson, mas eu quero te parabenizar por tudo que você... Eu não conhecia toda a tua história. E quando recebemos o convite lá no Pro Paraná, na hora eu aceitei, porque pessoas como você, a gente precisa dedicar tempo, porque você dedicou o seu tempo, deixou de estar com a família, com tudo mais. Claro, chega uma hora que a gente precisa estar com o seu tempo, né? Eu, em primeiro lugar, a família e o trabalho, e não inverta a ordem. Quando eu inverti, eu tive burnout. Então, não é isso que você quer, mas a gente precisa de você. E o IEP, parabéns por você estar abrindo esse espaço, e realmente isso aqui, eu fui a segunda pessoa a chegar, e eu achei que estaria lotado. Mas não importa, você deu o seu melhor, como sempre deu. Então, bom dia a todos, e obrigada mais uma vez. Obrigado, Débora. A Débora também sempre nos prestigiou lá, e era muito bom poder receber no gabinete, né, pessoas que estão lá tratando de causas coletivas, como vocês sempre fizeram, né? O Zé Alberto citou aqui, a Débora, enfim. Mas é isso, a função de quem faz política com espírito público é essa, de fato. Acho que é isso, né, presidente? Eu tenho eu agradeço a presença de todos. Tivemos um público igual a esse no online, certo, também. Então, eu agradeço a presença. Eu só tenho mais uma colocação que eu acho que é importante, certo? O IEP tem trabalhado, certo, que quem é que fala sobre tecnologia? São os engenheiros, são o pessoal dessa casa, engenheiro, arquiteto, jovem, etc. São os profissionais da área, né, de engenharia. Tá? Então, a gente tem procurado trabalhar nisso aí, e eu acho que isso é muito importante, quer dizer, para fazer o contraponto. A gente diz à sociedade, o Ministério Público faz isso, aquilo, o Ministério Público está vinculado mais ao aspecto jurídico, etc., mas o aspecto técnico que tem que falar somos nós, e nós temos buscado falar isso, certo? E eu acho que a gente tem que sair nós não temos que ter medo, certo? Medo de entrar na justiça, certo? Não há risco, é zero risco para nós defendermos a tecnologia, é zero, não custa nada. O que nós temos que fazer é defender a nossa parte. E isso é uma briga que a gente tem feito, e realmente, aquela pedra da palangana, certo? O IEP entrou com a amicus curiae, e o resultado foi que um contraponto no Ministério Público, junto com o Pro Paraná, etc., que também trabalhou nisso, nós entramos com uma ação porque o nosso estatuto permite entrar com ações desse tipo. E sempre que houver responsabilidade no aspecto técnico e nós divergirmos, nós vamos entrar com processo contra aquilo. Certo? E não custa nada. O juiz pode aceitar ou não, não há problema, é uma decisão pessoal dele. Não há risco nenhum para a entidade. Então, todas as entidades devem, de engenharia, de arquitetura, etc., dessa área de infraestrutura, devem entrar e defender tecnicamente, certo? Não é técnico jurídico, é técnico profissional. Certo? E isso nós somos responsáveis. Certo? E isso que tem acontecido, e vamos entrar com uma outra ação,
certo? De amigos, já entramos com a segunda lá na engorda da praia, vamos entrar com uma terceira, certo? E assim por diante. Não é transformar o Instituto de Engenharia, não. Nós estamos transformando em defender o que é nosso direito, o que está escrito no nosso estatuto. É isso que é lutar pela tecnologia, lutar pela boa aplicação da engenharia, boa engenharia. Eu agradeço. Eu queria só fazer um comentário, a importância desse trabalho, desse papel que o IEP está fazendo. A entidade tem prerrogativa para isso, o Pró-Paraná também, através da sua área de infraestrutura, está firme juntos nesse trabalho. Acho que o Bruel, né, que coordena lá esse trabalho. E assim, o executivo, muitas vezes, fica sozinho na defesa de posições que são em prol da sociedade. Lógico, ninguém vai fazer nada da cobertura para algo que se pretenda fazer irregularmente, mas tem que botar razão na coisa e, tecnicamente, tomar as posições que tem que tomar. E o IEP tem feito isso com muita ênfase. Esses dois casos que você falou e outros que virão para frente são fundamentais que haja participação da entidade que representa um segmento e sabe o que está dizendo, sabe o que está falando. Parabéns. É isso aí. Eu agradeço mais uma vez àqueles que estiveram conosco na internet, agradeço a presença de vocês e agradeço em especial, né, ao nosso palestrante e vamos passar a ele, então, o certificado da sua palestra. Obrigado a todos, tenhamos um bom dia, bom trabalho.